espiritismo há menos de 2 anos. Ok? Menos de 1 ano. Ok? Quem conhece há mais de 5 anos? E a gente continua vendo, né? E a gente continua precisando da ajuda. Por isso, não desistam. Vai ser assim durante muito tempo. E é isso o grupo que a gente vem trazer. Antes, eu vou pedir licença, vou mostrar uma coisa para vocês. Isto é um cartaz de um evento que vai acontecer em setembro, vai ser na Inglaterra. Existe uma sociedade de espiritismo que está ligada a Joana de Ângeles e faz esse congresso internacional todos os anos. Esse ano vai ser na Inglaterra, entre 12 a 14 de setembro. Há 2 anos foi em Assis, o ano passado foi na Alemanha, foi perto de uma cidade chamada Baden-Baden, não me lembro o nome da cidade. Mas fica aqui o convite. São psicólogos, psiquiatras brasileiros, mas todos eles são brasileiros. O Divaldo é um convidado especial, mas eles acham que não sabem se ele vai poder ir ou não, por causa das questões de saúde dele. Então, fica aqui a informação para quem tiver interesse, quiser procurar. É um congresso muito interessante. Junta gente de todas as cidades, várias cidades da Europa, mas a maioria, posso dizer, que são brasileiros. A última vez estavam 3 portugueses, eu, a Glaucia, mais uma senhora de Lisboa. Né? Então tem muita gente, é muito interessante. Bom, e chegando no nosso tema, né, a gente chega no final do ano e vai fazendo sempre as nossas promessas. Né? Hoje eu vou emagrecer, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer uma viagem boa, vai ser muito bom. Esse ano eu vou começar a fazer poupança, que eu gastei muito no Natal e no Ano Novo, mas agora não, agora eu vou começar a poupar. Não é? Eu vou passar mais tempo com a família, porque eu tenho passado pouco tempo com a família, eu gosto muito da minha família, quando a gente não briga. Não é? Então, eu vou começar a fazer ginástica, tem aqueles planos de ginástica que a pessoa paga o ano inteiro, vai lá 2 vezes, vai uma para se inscrever e outra para cancelar. Todas essas promessas, e esse ano novo de vocês, o que vocês vão fazer, o que vai ser, né? Como é que vai ser? Isso gera muito entusiasmo. E eu fui buscar o que o entusiasmo quer dizer. E esse senhor, Luiz Marins, é um empresário, um escritor, um sociólogo, uma pessoa muito conceituada. E ele fez um livro que chama O Poder do Entusiasmo. E ele disse que quando a gente está entusiasmado, a gente passa 70% vivendo no passado, 70% do nosso tempo entusiasmado vivendo com o que aconteceu, 25% com o que vai acontecer, né? A gente fica feliz, vai acontecer, eu vou fazer aquela viagem, e fica vivendo aquilo vários tempos. Só 5% é que a gente vive no presente. 5% dos nossos pensamentos estão no presente, os outros estão devagarinho, para trás e para frente. Quem vive no passado é depressivo, vive das lembranças. Quem vive no futuro é ansioso, vive em ansiedade. É uma coisa que sequer, muitas vezes, não vai acontecer. A gente fica idealizando, pensando, imaginando. Não sei se acontece com vocês, comigo acontece. A gente fica pensando numa opção de coisa, como é que vai ser, o que vai ser. Não deu nada. Eu vou me encontrar com fulano, vai ser muito bom. Aí você encontra com fulano e foi normal, não tem nada demais. Então a gente tem esses problemas e a gente esquece de viver no presente. E o que a gente vai tentar agora é viver no presente. O que é o entusiasmo? O entusiasmo vem de uma palavra grega que tem da origem en e teos. En, eu. Teos, Deus. Né? Isto literalmente significa Deus em mim. Quando eu estou entusiasmado, eu devia estar com Deus em mim, não pensando no que eu vou fazer, no que eu já fiz, no que eu vou fazer, no que vai acontecer, do que eu quero, do que eu não quero, de como é que as coisas vão ser. Então, a gente tem que parar de viver no passado, parar de viver no futuro e começar a viver o presente, né? Buscando esse Deus em mim. Na Gênesis, no capítulo 6, o item 2, que é espaço e o tempo. Tem um capítulo da Gênesis que fala sobre o espaço e o tempo. E o espaço e o tempo é uma coisa muito falada atualmente, né? A gente tem as teorias das cordas, os vários como é que chama?
metafísico, né? Os metaversos, os universos, os vários universos paralelos. Isto é uma coisa que vai... Tem até um filme, vocês já viram do Marvel, do Doutor Estranho, ele passa de um universo para outro. Aquilo, será que é ficção só? Será que é verdade? Será que acontece? Né? É curioso que os filmes parecem que são ficção, mas depois a gente acaba vendo que é realidade. Passado algum tempo aquilo está mesmo provado. Então, é possível que a gente consiga provar um dia essas teorias do metaverso. Então, no espaço e o tempo, o que Kardec escreve que é o seguinte, que o tempo é a sucessão das coisas. É o que vai acontecendo na nossa vida, na nossa jornada. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A importância que a gente dá para a passagem do ano, ou que vai mudar o ano, ou porque, vida nova, não é. É a mesma. Esse entusiasmo que a gente tem, passou. Né? Já passou uma semana do ano novo e o que aconteceu com a gente? Estamos aqui novamente, graças a Deus, está tudo no mesmo. Ainda bem, ainda bem. Então, isso é transitório, é relativo, a gente tem que dar a verdadeira relatividade às coisas. A eternidade não é suscetível de medida alguma, a gente não consegue medir a eternidade, a gente não imagina, eu já disse isso aqui várias vezes, quando a gente pensa no infinito, a gente acha que acaba ali na esquina, né? A gente não tem a plena noção do que isso quer dizer. Então, do ponto de vista da duração, para ela não há começo nem fim, a eternidade não tem um começo nem um fim. Tudo lhe é presente. A eternidade é o que eu estou vivendo agora. Por quê? Porque é o meu momento. Vai ser o fim. Que fim? Quando é o fim? Quando é que será o fim? Sócrates teve o filósofo Sócrates, né? Ele teve a morte decretada por ingestão de veneno, de cicuta, e o carrasco dele falou com ele, então, quem determinou a morte dele, então, por que você está tão contente, tão feliz, você sabendo que vai morrer? Pois é, mas eu sei a hora que eu vou morrer e você não sabe. O homem entrou numa depressão tamanha que nunca mais teve felicidade, nunca mais conseguiu fazer nada. Porque era justamente isso, ele sabia o momento dele, o que ia acontecer com ele. Então é todo presente, é isto que eu vivo. E pronto. Parar de viver no passado, parar de pensar no futuro. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, séculos e séculos são menos de um segundo na nossa eternidade. Quem vem a ser a duração da vida humana? O que representa a nossa passagem pelo planeta Terra nessa reencarnação? Se um século é um segundo, dá o que pensar, né? Isso é Mafalda, um cartoon, que o amigo dela vai perguntando, então o que esperam que o próximo ano seja melhor do que este? O que as pessoas esperam? E ela responde, aposto que o próximo ano espero que as pessoas sejam melhores do que o esse. A gente está esperando que o próximo ano seja melhor, o ano está esperando que a gente seja melhor. E lá estamos nós. Amor, dinheiro e saúde. Eu costumo fazer, quando sou convidado, eu faço umas apresentações nas escolas secundária e escola do ciclo, para os jovens sobre animais. E o tema da palestra é Amor aos Animais. Uma das apresentações que eu faço. A primeira coisa que eu preciso explicar para eles é definir o que é amor. Porque quando eu chego e pergunto o que vocês acham que é amor, eles começam a falar que é arranjar um namorado, uma namorada, para brincar, não é esse amor que a gente vai buscar. Não é esse amor chamado amor carnal, amor de afeição, de atração física. Isso é atração física, é um pouco diferente. Não é? Pode se transformar em amor. Mas o amor que a gente deve buscar não é esse amor. Não é? É um amor, como dizia Jesus, incondicional, que a gente não consegue ainda pôr em prática. Porque o incondicional quer dizer sem condições. Alguém aqui consegue amar incondicionalmente? A gente diz que ama um filho incondicionalmente, né? Mas a gente às vezes põe limites para eles também. Isso é amor? Não é amor?
Então, é importante que a gente descubra que forma de amor que eu estou querendo, que forma de amor que eu estou procurando. Se é alguém para viver comigo, que vai fazer a minha vida mais feliz, e mandar coraçãozinhos, né? Mandar no WhatsApp, então meu amor, eu te amo, e sabe lá o que está fazendo do outro lado, né? Então, é importante que a gente reflita sobre isso, e a gente viva o atual momento para saber que tipo de amor que a gente precisa pôr em prática. E a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Depois vem o dinheiro. Quem disser aqui que não precisa de dinheiro, né? Não precisa. Sabe que eu acho que quem mais pede dinheiro não é quem menos tem, eu acho que é quem mais tem. Quem mais tem está querendo sempre ter mais. E vive em função, e vive preocupado se a bolsa caiu, se a bolsa não caiu, se subiu o preço disso, se baixou o preço daquilo, se as minhas ações agora estão valendo mais ou menos. Eu faço ideia do que o senhor Elon Musk deve ter na cabeça. Deve ser uma confusão na cabeça dele. Aliás, pelas ações dele, a gente dá para ver que ele não deve ter uma cabeça meio complicada, mas que Deus o ilumine que possa pôr juízo na cabeça dele também. Não é? Então, a questão do dinheiro. A gente provavelmente nunca vai achar que tem dinheiro que chega. Porque quando a gente gasta isto, depois vai querer mais aquilo, depois mais aquilo. E fica tomando conta do que os outros têm para também ter. Não é? A gente fica um pouco com uma certa inveja, com um certo cuidado sobre isto, fica tomando conta do que os outros estão fazendo. Então é importante que a gente reveja o que a gente está pensando sobre essa questão de dinheiro e como é que a gente usa, como é que a gente faz uso. Tem um livro, pode parecer que não, né? Porque nós ainda somos um pouco pudorosos, temos um pouco de pudor de falar de dinheiro, né? A gente não sabe muitas vezes quanto o nosso colega de trabalho ganha, porque ele não fala, e a gente também não fala, não vou falar, se ele souber, ele vai achar que eu ganho muito, eu ganho pouco, ou qualquer coisa parecida. Emmanuel ditou, o Chico Xavier, um livro inteiro, um livro, não é um grande, não é muito grosso, mas um livro inteiro que o título é Dinheiro. Se vocês procurarem, quiserem ver o tema, ele diz tudo, Emmanuel cita várias situações o que o dinheiro faz na vida das pessoas, o que pode fazer na vida das pessoas e como é que se deve lidar com essa questão de dinheiro. É muito interessante, é um livrinho pequenininho, mas é muito interessante, mas é um livro inteiro sobre dinheiro. E depois vem a saúde, né? Quem é que não quer ter saúde? Todo mundo. Quem é que não quer? Não é? Quem é que quando levanta de manhã e sente aquela... Ai, ui, já dói. Não é? Dói tudo. Ao meio-dia já não dói tanto. Aí à noite no inverno começa a doer novamente. O que eu quero? Quero saúde? O que a gente quer? Uma vez eu ouvi uma frase dizer: eu queria ter 18 anos, saber o que eu sei e ganhar o que eu ganho. Pois é essa a nossa missão. É a gente ter uma mente de 50, num corpo de 18 ou 20 e ter ilimitados recursos financeiros para a gente poder fazer tudo que a gente quiser. E a gente esquece, provavelmente vai errar e vai falhar. A gente não tem a capacidade de conseguir se limitar e conhecer os nossos limites. Então, quando eu começo o ano e desejo amor, dinheiro, saúde, é legítimo. Ninguém está errado. Eu também quero isso. Não está errado. Agora, a importância é onde eu coloco esses valores, ou que valores que eu coloco em cada uma dessas coisas. E como eu faço uso dessas coisas. O Lúcio tem um texto que ele fala no livro que o Criador, quando criou o mundo, precisava de pessoas para buscar os minerais, para transformar em objetos, buscar os recursos naturais para fazer a Terra progredir. E ninguém queria fazer nada. Ficava todo mundo parado, porque parado estava muito bom e eu não estou com vontade de fazer nada disso. Aí ele teve uma ideia: vou inventar o dinheiro. E falou: a partir de hoje, quem quiser ir trabalhar, ou quem quiser ir buscar os recursos, eu pago. E aí todo mundo começou a aparecer. Eu quero, então eu vou, então eu faço. Então começou a movimentar e o mundo começou a progredir. Aí ele fez uma reflexão, o Criador.
eu estou emprestando para eles uma coisa que é minha, que eles vão devolver para mim mais à frente. E eu não preciso nem me preocupar, que eles vão continuar trabalhando. Então é isso, a gente quando é incitado, quando a gente oferece, quando a gente, eu acho que eu vou conseguir, aí a gente vai e faz. Porque senão a gente continua na nossa preguiça ainda. E ouça, eu não estou falando isso com crítica a vocês, eu estou falando a mim. Porque a maioria de vocês aqui sabe que eu tenho uns puffs em casa. Um puff. Toda vez que eu sento no puff, parece que me suga todo fora. E para sair? Tem sempre uma desculpa para não sair. Ou porque está frio, ou porque está bom, ou porque eu não quero. É sempre uma desculpa. E agora fica cada vez mais difícil, porque agora para sair do puff tem que virar assim, fica quase bota a tartaruga, tem que virar para já não dá para levantar de frente. Mas é isso, as pantufas dão vontade de ficar em casa, as pantufas dão vontade de relaxar e tudo mais. Há quem dê presente de Natal, pantufa, né? Meia para ficar. Devem pensar que a gente passa o dia dentro das pantufas. Então, é importante que a gente faça uma reflexão no início do ano, ou na altura que for, porque o dia 31 e o dia 1º só tem uma diferença, é que muda o mês, muda o ano, mas o sol vai nascer novamente, a lua vai se pôr novamente, vai aparecer, e o dia vai continuar igual, porque se eu não mudar, não adianta nada mudar o ano. Pode mudar o ano, o século, a gente já passou por nós aqui, a maioria de nós já passou pela mudança do século, não é? A gente já passou por uma pandemia. Vocês lembram? Teve uma pandemia há pouco tempo? Não lembro. A maioria não lembra. Não é? Das dificuldades que cada um teve. E eu estava fazendo a pesquisa para fazer essa apresentação, achei interessante. Sabe que já é a 3ª ou 4ª vez que eu falo sobre o fim de ano e início de ano? A primeira vez foi em 2010. Eu fiz uma apresentação sobre o fim do ano. Depois em 2014, 2015, depois em 2022. É muito interessante fazer essa reflexão. E como é que a gente vai mudando, não é? Com o passar do tempo, como é que a gente vai mudando a nossa visão. Então eu vou fazer um convite para vocês do que a gente vai fazer no próximo ano, tá bem? Em vez de a gente pedir dinheiro, saúde e amor, a gente vai fazer uma coisa diferente, vai fazer um exercício diferente. Eu trago aqui alguns livros para a gente ver algumas histórias, para a gente fazer essa reflexão. Esse livro chama-se Sinal Verde, é Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. André Luiz, o mesmo que faz os missionários, nosso lado, esse mesmo André Luiz. André Luiz tem livros, uma linha de livros que são científicos, né, que trazem informações científicas, e outros que trazem informações mais doutrinárias ou morais, se a gente quiser chamá-las assim. Então ele fala nesse livro, no capítulo 21, sobre assuntos do tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. A reflexão que ele pede é que a gente respeite o tempo do outro. Isso é interessante. Eu trabalho, para quem não sabe, eu sou veterinário, eu trabalho numa clínica que a clínica funciona até às 8 da noite. Sabe que horas um grande número de pessoas aparece para vir à clínica? 15 para as 8. Tudo bem. A gente atende, a gente fala, conversa, vai tentando ajudar. Mas não tinha... não, estava jantando. Então tá bom. Eu não vou jantar, porque eu tenho que me ajudar. Então, é essa a diferença que a gente tem. É que a gente quer ser atendido, mas a gente não olha para o que o outro está passando. Eu quero estar no hospital, não é? Eu quero ir ao hospital e quero ser atendido na hora. Ou seja, é impossível. É impossível. 300 pessoas numa manhã no hospital, para todo mundo ser atendido ao mesmo tempo, tem que ter 300 médicos. Não vai funcionar. Eu tenho que chegar e entender que os outros têm o tempo deles. Mas eu preciso, eu quero. Certo, mas todo mundo quer. Se você for pedir, todo mundo quer amor, dinheiro e saúde.
E a gente tem que respeitar o tempo dos outros. Então é isso que André Luiz vem falando. Que a gente passe, que se a gente quer ser respeitado, que a gente respeite o tempo dos outros. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com todas as outras pessoas. O que adianta eu ficar buzinando no sinal que eu tenho pressa? Sai mais cedo de casa. A pessoa que está na sua frente também tem que chegar. E muitas vezes vem um carro, vem correndo, e você para no sinal mais à frente, está lá e parado do lado às vezes. Não é? Então, vamos ter calma, vamos respeitar o tempo de cada um. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Aqui eu acho, e isso é uma interpretação minha, eu acho que ele está fazendo a reflexão a respeito das nossas orações, dos nossos pedidos. Né? Porque não sei o que acontece com vocês. A gente começa a pedir uma coisa, aí eu também queria para minha mãe, para o meu pai, para minha tia, para minha avó, e vai pedindo, e vai pedindo, e vai pedindo, e a gente se perde nos pedidos. A gente tem atenção a essa, o que a gente realmente necessita. Né? Se é saúde, peça saúde, se é amor, peça amor, se é dinheiro, peça dinheiro. Mas que seja breve. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade, pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Eu digo que os meus filhos às vezes vinham para mim, você fez isso, fez aquilo, não tive tempo. Eu falei, a partir de hoje vocês estão proibidos que não tiveram, de falar para mim que não tiveram tempo. Que isto é a pior mentira que a gente conta, a pior desculpa que a gente dá. Porque se a gente for sentar na mesa de um café para beber um café e ficar 3 horas, a gente tem tempo. Não é? Se a gente for ficar vendo um filme, que a gente senta 2 horas para ver um filme e ver um filme, a gente tem tempo. Então por que a gente não tem tempo de fazer outras coisas? Então, por favor, a partir de hoje, ninguém diga mais, não tive tempo. Pode dizer assim, olha, não me organizei para fazer aquilo. Tudo bem, não consegui me organizar. Agora, que você não teve tempo, quantas horas você dormiu por noite? Chico Xavier dormia 2 a 3 horas por noite. Mas eu não sou Chico Xavier. Não. Mas que é os proveitos que o Chico Xavier tem. Não é? É chegar no mundo espiritual e ser recebido. Não é esse o nosso sonho de todos nós? A gente, quando desencarnar, chega lá e está todo mundo pronto para nos receber. Tem um livro chamado Voltei, não sei se vocês conhecem, ou se já leram. Voltei conta a história de um senhor que foi muito influente, chegou a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele, quando chega no mundo espiritual, pergunta, quem é que me vem receber? Não tinha ninguém para recebê-lo. Ele, mas como? Eu fiz tanto. E, pois é, você fez naquele breves instantes que você estava naquele trabalho. Como é que você era em casa? Como é que você tratava os seus funcionários? Como é que você era com os seus amigos? Então, o fato da gente vir aqui e fazer apresentações, palestras, não é o que conta a 100%. O que conta é o que a gente é no presente, no dia a dia, o que a gente faz todos os dias. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Se a gente estiver ocupado, se a gente tiver uma tarefa, se tiver um trabalho proveitoso útil, certamente a gente esquece daquela falta de saúde, de amor e de dinheiro. Que a gente se dedica a uma ação que é útil para outra, que é útil para nós próprios, que faz um serviço para uma sociedade ou para a família. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Eu sofro tanto, ninguém olha para mim, eu não faço nada que preste. Né? A gente passa o tempo se lamentando e a gente fica nesse ciclo vicioso, achando que nada acontece, nada de bom acontece para mim, os outros dá tudo certo, para mim dá tudo errado. Mas olha lá, o que você tem feito para dar certo? Ou você fica sentado se lamentando? Então,
Isso é o que ele quer dizer. Se a gente tem tempo para ser infeliz, a gente vai ser infeliz. Mas a gente tem que buscar esse tempo para outra coisa que seja útil e que seja proveitosa. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Que é uma frase que diz que é: floresça aonde você estiver. Se você começar a produzir alguma coisa de útil, você vai começar a gerar uma energia, um movimento, uma condição que vai fazer com que você fique feliz. Não tenha dúvida. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Meia hora. Quanta coisa se pode fazer. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. É pesado isso, né? Quando a gente acha que está sofrendo, é porque provavelmente a gente se coloca na posição de sofrimento. Então, o que a gente faz para sair disso? Não é? O que a gente vai buscar? Eu trago também esse livro, que é Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, que chama Bênção de Paz, que tem lá um capítulo que chama Qualificação Espírita. Eu assisti uma palestra sobre qualificação espírita. Eu recentemente fui ao Brasil, que a gente fez o meu curso, a minha turma fez 35 anos de formado. Olha como eu estou velho. 35 anos de formados. Nós nos formamos há 35 anos atrás, e na minha faculdade é uma tradição de 5 em 5 anos haver uma festa onde se juntam essas pessoas. Então, eu lá consegui e fui à festa dos 35 anos. E quando eu estou em qualquer lugar que a gente vá, eu procuro ver se tem alguma casa espírita que tenha alguma palestra, que tenha alguma atividade naquele dia ou naquele que a gente está por lá. E eu consegui. E fui numa instituição lá em Viçosa, em Minas Gerais, que a gente diz que a parte acadêmica está fora da parte espiritual. Essa palestra foi proferida por uma professora universitária num centro espírita federado do Brasil, que 90% dos frequentadores são professores da universidade, são professores acadêmicos. Então isto que a gente achava que a ciência estava de costas viradas para a espiritualidade, está acabando, já está tudo se unindo. Então eu fui assistir essa palestra e achei, olha que tema interessante para a gente colocar numa apresentação também. Então, nessa intenção de a gente ver o outro lado, não é? Para a gente não ficar pedindo, para a gente não achar que tem... Olha o que Emmanuel diz. Emmanuel começa, por norma, com uma frase dos Evangelhos ou das cartas de Paulo. Então essa é uma bem célebre, que todo mundo aqui conhece, eu tenho certeza absoluta. Que é na carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, que ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O bronze é o do sino, o símbolo é o badalo, ok? E aqui, em algumas traduções, a palavra caridade é substituída por amor. Não é? Mas nessa tradução que foi feita, nesse ditado de Emmanuel, a palavra foi caridade. Bem a propósito. Então, Emmanuel explica: adotando a caridade por base de todas as suas aspirações e instituições, se eu colocar a caridade em todas as minhas aspirações e intenções e atitudes, o espírito evangélico, aquele que se baseia no evangelho, não é o espírita por ser espírita, mas o espírita que segue o evangelho de Jesus Cristo, em tudo patenteia as marcas do caráter cristão, de que dá testemunho. Então, se eu colocar a caridade no centro de qualquer coisa que eu faça, eu vou conseguir mostrar a minha identidade cristã, a minha vontade de ser um espírita evangelizado, baseado no evangelho. E é por isso que se mostra. Aí ele vai listar as características de um espírita evangelizado. Justo sem rigorismo. É correto, mas não é rigoroso. Não faz luta daquilo.
Sincero sem agressão, fala a verdade, mas não procura agredir. Paciente sem preguiça, digno sem orgulho, generoso sem desperdício, previdente sem avareza, alegre sem abusos, entusiasta sem imprudência, simples sem afetação, correto sem frieza, fervoroso sem dogmatismo, indulgente sem leviandade, afetuoso sem ciúme, humilde sem baixeza, sensível sem pieguice, brando sem subserviência, enérgico sem dureza, tolerante sem exagero e altruísta sem pretensão. Está aqui. Não sei se a letra aí atrás é muito pequena, se dá para ler, mas está aqui. Nesse livro, tudo o que a gente precisa ser para que no ano que vem, esse ano não, esse ano você está de folga, mas no próximo ano a gente vai rever isso tudo aqui, tá? Vocês têm um ano para pôr isso em prática. Tá? E se alguém acha que tem, isto é uma reflexão íntima, individual, porque o mais complicado é a gente achar qual é o nosso calcanhar de Aquiles, qual é a nossa pedra no sapato, qual é o que eu sou. Então, se a gente conseguir se rever nisso e achar, eu me sinto isto, então é isto que eu tenho que melhorar. Né? É muito comum as pessoas dizerem, Deus dá-me paciência. E quando vocês pedem para dar paciência, sabe o que Ele vai botar no caminho de vocês? Pessoas que vos tirem a paciência. Porque se você quer paciência, você vai ter que treinar a paciência. Ele não vai dar o peixe, Ele vai te ensinar a pescar. Então, sempre que vocês me direm, Deus dá-me paciência, espera. Vai vir alguém para atormentar vocês. E vai testar a paciência de vocês. Né? Deus me dê amor. Mas se eu ficar com amor possessivo, desse amor afetuoso, carnal, possessivo, eu entro no ciúme. Aí já escorreguei. Sabe quem Ele vai trazer para namorar vocês da próxima vez? Um ciumento. Parecido com aquilo que vocês foram em tempos atrás. Então é exatamente isso que a gente vai ter que fazer. A gente é experimentado nas nossas, eu ia dizer defeitos, mas não são defeitos, são imperfeições. São ainda as nossas esquinas que a gente precisa limar, são as nossas são pequenas coisinhas, porque a gente já deixou muitas para trás. Né? O bom é a gente ter compreensão disto. Mas isto é o que a gente precisa para ter aquela qualificação espírita, para a gente chegar lá e ser recebidos como devemos ser, ou como queremos ser. E Kardec, na questão 133, ele faz uma pergunta. Então, mas se a pessoa praticar o bem, for sempre justa, for sempre correta, ela vai ter que reencarnar de novo? E os espíritos disseram, vai, porque os processos reencarnatórios são longos. Aí Kardec era perspicaz, né? Era perspicaz demais, ele fez a pergunta 133A, que é, mas então, de que serve os espíritos seguir o caminho do bem? Então, se eu vou ter que reencarnar de novo, vou ter que fazer tudo de novo, por que eu tenho que ser bom? Não é? Por que eu vou agir no bem? Se isso não isenta de penas da vida corporal. Um bonzinho tem que reencarnar, o outro que é ruim também tem que reencarnar, então para que eu vou ser bonzinho? Dá tanto trabalho. Ser ruim, ser preguiçoso, estar no puff, é muito mais fácil. Por quê? E eles dizem os espíritos, chegam mais depressa ao alvo. Se a gente fizer as coisas como deve ser, não é que a gente vai ser tão passe de mágica, liberto das coisas, mas a gente chega mais depressa ao alvo. E o que é depressa? Depressa é tirar uns séculos das nossas reencarnações. Só uns séculos, tão pouquinho, será um pouco tempo que sempre era um segundo. Pois é, mas um segundo na vida eterna é uma coisa que a gente não tem noção. Não é? Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. O que a gente passa na vida é a imperfeição que a gente tem. Vocês já ouviram falar também uma série de frases, né? Que a gente colhe o que planta. Haroldo Dutra conta uma vez, estava andando numa cidade, numa terra, aí parou e tinha um senhor sentado
um ramo de capim na boca, mascando, porque é comum no Brasil as pessoas ficarem na sombra com um ramo de capim na boca, e um senhor de São Paulo estava passando, muito rico, falou: essa terra aqui, se dá banana? Não dá não, senhor. Dá batata? Não dá não, senhor. Dá feijão? Não dá não, senhor. Então essa terra não dá nada? Ah, se não plantar não dá não. A gente só colhe o que planta. Se a gente não plantar nada, o que a gente vai colher? Nada. Se a gente plantar limão, vai colher limão. Quem está querendo chupar laranja plantando limão? Laranja docinha, bonitinha, tem que plantar. Dá trabalho. Né? Então é isso que ele diz. As nossas consequências, a gente vai viver fruto do que a gente plantou, do que a gente foi. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Menos, não disse zero tormentos. Menos. E menos já é muito bom. Aquele que não for invejoso nem ciumento, lembra que na frase anterior, no livro anterior a gente tinha lá, ciúme, não sei o que, invejoso e tal. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Se eu não for invejoso, não vou ter ninguém invejoso perto de mim. Se eu não for ciumento, todas as namoradas e maridos e tudo que parecer perto de mim não serão ciumentos. Então, eu vou colher aquilo que eu plantar. É isso que os Espíritos vêm dizendo. E Emmanuel continua: informando que fora da caridade não há salvação e compreendendo que salvar essencialmente significa livrar da ruína ou perigo. Então o que ele diz? Que fora da caridade não há salvação, mas o que é salvação? A salvação é isso, é não cair em ruína, não se livrar da ruína, se livrar das desgraças. Não é ganhar o céu, é simplesmente amenizar um pouco aqui que eu vou ter que carregar. A minha mochila, cada um aqui carrega uma mochila, vocês sabem disso, né? Nossa mochila imaginária que vem nas nossas costas é tudo aquilo que a gente foi fazendo durante as várias existências. Dá-se ao espírita a divina virtude, desde o mais singelo recurso da beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter. Tanto a coisa mais simples como a coisa mais importante. Demonstrando ao mundo, conforme os preceitos do Cristo, que se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Essa frase eu achei fantástica. Eu achei muito interessante. Eu até fiz um pequeno recurso. Se a gente tiver boas obras, a gente vai estar fazendo a educação da caridade. Essa caridade de fazer em prol dos outros, a gente consegue através de boas obras. E os bons exemplos, aquilo que a gente demonstra, é a caridade da educação. Caridade da educação de quem? Dos outros. Dos outros que estão vendo que pode ser assim também. Porque a gente, se não fizer de uma forma diferente, ninguém acha que pode ser diferente. Se nenhum chinês um dia comer feijão, eles vão achar que arroz é ótimo, que é o universo completo deles. Então, se a gente continua fazendo as mesmas atitudes, se a gente continua xingando, se a gente continua reclamando, se a gente continua parado sem fazer nada, a gente acha que isso é normal, né? A gente acha que é normal. Tem uma coisa que é muito comum, a gente fala, a corrupção é um problema no país e tudo mais. Pois é, mas se eu quiser que o meu filho entre numa escola melhorzinha, eu vou lá e peço um favor, dá um jeitinho, põe o meu filho. Não é? Meu pai, quando estava em tratamento, ele falou, fala com o médico para ver se eu furo a fila. Pai, pelo amor de Deus. E os outros todos que estão na fila? Será que não tem na frente do senhor gente pior que o senhor? Então, temos que esperar. Tá bem. Então, se a gente não mudar esse ciclo das coisas, vai tudo continuar igual. E esse bom exemplo é que a educação, é a caridade da educação, que a gente vai estar contagiando. Contagia, parece que não, mas contagia. A gente não faz ideia da quantidade de coisas que a gente faz que toca os outros que a gente não sabe. A gente sequer faz ideia que aquilo pode ser possível. Não é?
Ainda não tem. Então, uma história que eu acho interessantíssima e que serve muito, que vem muito a preceito para nós nesse início de ano, nesse início de coisas novas, que a gente tem a perspectiva que vai ser diferente. Então, esse é um livro chamado Ressurreição e Vida, que é de Ivone Amaral Pereira. O Pedro Camilo é um entendido em Ivone Amaral Pereira. Ele já veio aqui, não? Já veio, né? Ele é um entendido, ele é uma sumidade em Ivone Amaral Pereira, é muito bom. Recomendo que vocês venham fazer. Eu já vi uma palestra dele sobre a vida e família, é muito interessante. Acho que vai ser bem proveitoso. E esse livro é editado por um espírito chamado Leon Tolstói. Todo mundo aqui já ouviu falar de Leon Tolstói. Guerra e Paz, Ana Karenina, um grande escritor. Né? E ele, através de Ivone Pereira, fez esse livro e cita a história do discípulo anônimo. O que é o discípulo anônimo? Ele conta que havia, enquanto Jesus ia fazendo a sua pregação, a sua peregrinação, haviam, além dos apóstolos, várias outras pessoas. E tinha esse discípulo anônimo, que era um rapaz, um jovem, de um manto azul, com uma túnica marrom, ou castanha, marrom é a tradução brasileira, uma túnica castanha, de cabelos ao ombro, cabelos negros ao ombro, barba curta, bem limpa, bem asseada. Era um jovem que não parecia ser um mercador, não parecia ser um trabalhador do campo, não parecia ser sírio, não parecia ser grego, não parecia ser da Samaria. E isto já começa por aí uma reflexão. Ele está mostrando que para ser um bom discípulo, não tem que ser do país A, B ou C, da religião A, B ou C, ou da profissão A, B ou C. Pode ser qualquer um. Então ele é um jovem desconhecido, que ia seguindo Jesus. E ele andava com uma bolsa de couro de ovelha, que ele levava um pergaminho e dois roletes, que ele ia escrevendo e ia trocando. Um rolete vazio e ia fazendo a história. E tudo que ele via que Jesus fazia, ele escrevia. Ele ia escrevendo. Depois chegava à noite em casa, estudava aquilo e lia tudo o que ele fazia. Tudo o que ele ia fazendo. E acompanhava. Se ele soubesse que Jesus vai para Cafarnaum, eu vou também. Jesus vai para Cesareia, eu vou também. E ele ia seguindo Jesus e ia fazendo isso. Onde ele conseguia trabalho, ele trabalhava, dormia nos estábulos, ia fazendo as coisas e andava seguindo Jesus. E João, no seu Evangelho, para corroborar essa ideia, João, no seu Evangelho, disse o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. A gente conhece o quê? 4 evangelhos. Tem muitos mais evangelhos que foram muito escritos por muitas outras pessoas que contactaram com Jesus. Não foram só os 12 apóstolos que contactaram com Jesus. Eles começaram com muito mais, segundo a história. Eram 72 e saíram aos pares. Só que só voltaram 12. Porque os outros achavam que não precisavam mais de Jesus. Começaram a fazer as coisas sozinhos e foram-se embora, depois de aprender. Então, se tivesse muito mais coisas para dizer, muito mais as pessoas todas que escreveram sobre Jesus, não tinha tamanho e lugar para guardar tanto livro. Então, esse jovem discípulo, esse discípulo anônimo, foi fazendo as coisas, foi escrevendo. E um dia ele estava ele viu quando Jesus sai para a cura da filha de Jairo e volta, ele relata que esteve presente, né? E numa das vezes ele estava numa zona onde Jesus tinha prometido, ou tinha dito que Jesus iria lá, e ele chegou mais cedo, ficou no canto dele quieto, porque ninguém o percebia, ninguém o conhecia. E começou a ver juntar gente, né? Imaginem vocês, se eu dissesse para vocês: olha, Jesus vai aparecer no centro ali de Águeda. Todo mundo ia, né? Eu ia, pelo menos. Então, juntava muita gente. Então ele começou a ficar prestando atenção nas pessoas e apontando as coisas. E os apóstolos não chegavam, Jesus não chegava, ninguém chegava, a multidão começava a ficar confusa, começava a ficar complicada. E ele começa então, do que ele já tinha visto e do que ele tinha estudado que Jesus fez, ele começa a fazer a mesma coisa. Começa a tirar os espíritos dos endemoniados, começa a curar cegos, começa a curar leprosos, começa a fazer aquilo que Jesus fazia. E João,
um dos apóstolos que seguia Jesus, fica muito indignado. E vai lá e diz que ele não pode fazer nada daquilo, tem que acabar com aquilo. Aí conta para Jesus, e Jesus responde para ele: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João me respondeu dizendo: Mestre, vimos um do que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Jesus estava querendo dizer que eu não preciso estar ligado, eu não preciso ser daquela religião, daquela seita, daquele grupo, para fazer qualquer coisa que seja de bem. Desde que eu faça, e que seja pelo bem, que eu faça. Não é? Então, ele continuou fazendo. Entretanto, Jesus é crucificado e ele continua fazendo essa pregação até que ele recebe um sonho, depois de Jesus crucificado, recebe um sonho de Jesus dizendo para ele: continue fazendo esse trabalho, que é um trabalho de esclarecimento e de informação. Então, o que ele fazia? Ele tinha um pífano, uma pequena flauta, ficava tocando, juntavam-se as crianças ouviam aquela música, chegava um momento que ele começava a falar das histórias de Jesus e tocava as crianças. E as mães vieram dizer para ele que aquelas crianças, a partir do momento que ouviam as histórias, ficavam mais calmas e mais tranquilas. E a história diz que essas crianças se transformaram em adultos que foram mais corretos, mais justos e mais honestos dentro das suas profissões. Então, a gente vai tocando as pessoas sem saber o como, sem saber a que proporção. Se ele lançava demônios em nome de Jesus, era virtuoso, porque a virtude é o primordial poder para se expulsarem demônios. Isso é uma reflexão de Leon Tolstói. Ele faz sobre esse discípulo anônimo. E se os expulsava em nome de Jesus, era porque amava Jesus. E se amava Jesus, era porque seguia seus ensinamentos. E se seguia seus ensinamentos, necessariamente os ouvia do próprio Jesus, perdido no anonimato das ruas, sem ser notado por ninguém, como certamente sucederia a muitos outros simpatizantes do Senhor, que deram até a própria vida por seu nome e sua doutrina, mas cujos nomes a posteridade não logrou conhecer. Quantos discípulos anônimos não há por aí? Quanta gente não continua fazendo esse trabalho de exemplificar a Jesus? E Leon Tolstói termina o capítulo dizendo assim: esse discípulo, todavia, poderás ser tu mesmo, meu amigo, tu que me leste. Hoje ainda, o mundo tanto necessita da doutrina do Senhor, como nos tempos de Anás e de Caifás, de Pilatos e de Herodes, de Nero e de Calígula. Então, qualquer um desses discípulos anônimos podemos ser qualquer um de nós, pelas ações que a gente vai fazendo e pelo que a gente vai fazendo. E tu, voluntariamente se aliaste em boa hora à causa da redenção da humanidade, poderás prestar idêntico serviço a Jesus. De uma coisa apenas necessitarás para o desempenho da tua grande tarefa: amor a Deus, ao próximo e o Evangelho do teu Mestre Nazareno. Então, voltando, se é esse amor que a gente pedir, muito bom. Que a gente possa ter a capacidade de exemplificar e de pôr em prática tudo aquilo que a gente vai aprendendo, ouvindo, vai lendo e vai dedicando um pouco do tempo, saindo da preguiça para a gente estudar. Porque não tenham dúvidas, tudo que a gente conseguir assimilar e angariar neste processo reencarnatório que a gente está tendo vai ser muito útil, porque vai fazer a gente chegar mais perto do alvo que a gente tem, como dizia Kardec. E esse alvo que a gente tanto quer, que todo mundo aqui quer, eu tenho certeza que ninguém quer sofrer, ninguém quer passar necessidades, ninguém quer ver ninguém sofrer. A gente só vai conseguir evoluir quando todo mundo evoluir. Tá? Que fica a reflexão para esse novo ano e que para o ano que vem a gente se junte aqui novamente para ver quem cumpriu e quem não cumpriu. Tá bem?
Na questão 922 do Livro dos Espíritos, tem um tema que chama felicidade comum, e eles dizem o seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Como é que eu giro, faço a gestão da minha vida material? Com a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ter certeza que a gente vai estar melhor no ano que vem do que a gente teve no ano passado. Tá? Muito obrigado pela paciência de vocês, um bom ano para todos e para a família de todos. Marcelo, você sabe que esses 3 pedidos no estudo que fizeram foi um levantamento do que é que as pessoas mais pediam no ano novo. E deu a coletânea do tema do trabalho que você nos traz, né? E a gente estava ali te acompanhando, depois uma das coisas que você citou, a questão do amor incondicional, como nos traz aqui, e depois você fala também na questão do dinheiro, né? E o Livro dos Espíritos tem um tópico que fala sobre supérfluo e necessário, tá? Dá para a gente jogar aí para esses próximos 365 dias, né? O equilíbrio entre aquilo que é o supérfluo e entre aquilo que é o necessário. Isso é uma reflexão individual de cada um. Né? O que pode ser supérfluo para mim, pode ser necessário para você. Né? E eu achar que isto para mim é fundamental eu ter isto. Sei lá, eu preciso ter, por mim eu digo, eu preciso ter um carro assim, desse modelo, desse ano, que faça isso tudo. Para mim é necessário. Para você pode não ser. Eu posso andar com um carro. Eu ouvi uma vez um senhor que tinha uma casa, uma quinta maravilhosa em Sintra. E ele dizia que eu gosto é disso. Mas olha, o teu carro tem 40 anos, quero lá saber, eu quero é isto, eu gosto é dessa natureza. Eu gasto o meu dinheiro a preservar isto. O meu carro não me interessa nada. Então esses valores são individuais. Eu não acho que a gente deva tomar uma bitola e dizer, porque fulano faz isso, está errado. Não. É o certo dele, é o certo meu, e a gente vai vivendo. O que importa é eu conseguir ter a consciência tranquila que eu não estou prejudicando ninguém fazendo aquilo que eu quero. E não é mal nenhum a pessoa ter muito dinheiro. Não há mal nenhum nisso, desde que ele tenha ganho honestamente, que ele tenha feito em proveito próprio, não tenha prejudicado ninguém e que faça bom uso daquele dinheiro. Não é? Então esses valores de supérfluo, não é? do que é relativo, necessário, supérfluo, eu acho que é muito individual. Isto é uma opinião pessoal, minha atenção. É muito individual. Não é? O equilíbrio, né? Dizem os espíritos que a riqueza é uma prova muito mais difícil, do que a pobreza. Né? Muito mais difícil do que a pobreza. Porque a chance de você errar com dinheiro é muito maior do que errar sem dinheiro. Errar sem dinheiro você só pode errar de um jeito, sabe como é que é? É ficar reclamando a vida toda. Vamos convir. Ninguém reclama a vida toda. Chega um momento que leva uma escorregadela, vem uma doença, e aí você fala, no final não está tão ruim. Tem uma história que o Divaldo conta que é muito interessante. Uma vez ele foi num funeral e estava vendo no funeral uma senhora que o marido tinha desencarnado e a senhora falava, ai, me leva com ele, ai, eu não vou viver sem ele. Aí foi chegando cada vez mais perto do buraco. E depois, ai meu Deus, eu não quero viver sem ele, eu quero que ele me leve comigo. Aí ela escorregou e caiu, me tira daqui, eu não quero morrer. É assim que a gente é. A gente só percebe que está falando bobagem quando leva a escorregadela, quando cai no buraco. Né? Então as doenças, a gente pede saúde. Se a gente conseguir olhar para as doenças ou para a falta de saúde, como é dito, com um olhar de que isto está me chamando a atenção para quê? Fazer uma reflexão, e cada um sabe do seu eu, não é? Cada um é que sabe de si. Eu já fiz as minhas reflexões e acho que descobri umas coisas que eu preciso melhorar muito. Mas isso é meu, eu não vou contar. Eu não vou contar, porque senão depois vai ficar correndo atrás de mim. Então é um momento muito individual, isso não tem certo, não tem errado. O que tem é fazer
com a intenção que eu faço as coisas. Você já tocou na saúde, seria uma questão de colocar assim, da gente, ao pedir saúde para quê? Por exemplo. Com que finalidade? Por exemplo. Porque tem tanta gente que tem tanta saúde e se estraga com uma facilidade. Não é? Seria uma proposta, né? E a gente passou pelas festas de Natal e Ano Novo agora, pelo amor de Deus, não vamos convir. A gente continua, todo ano a gente faz a mesma coisa. Não sei se vocês fazem. São mesas altas, mesas fartas, comidas que estragam e coisas do tipo. Mas esse ano eu quero melhorar. E faça a mesma coisa. Né? Então, não adianta. Tem uma máxima que diz que se você quer um resultado diferente, você tem que ter uma atitude diferente. Você não pode fazer sempre as mesmas coisas, esperando que o resultado seja diferente. Pô, você esqueça, vai ser igual. Vai ser o mesmo resultado. Marcelo, então para 2025, uma outra reflexão que você trouxe aí e nos abriu bastante a sensibilidade é o aproveitamento do tempo. Que é das coisas mais difíceis. Fundamental. Se há um bem que nós temos, é o tempo. Não tenha dúvida disso. Tudo que a gente faz tem que ter, é o tempo que a gente usa e emprega naquilo que vai fazer a contabilidade final. Não tenha dúvida nenhuma. Tá? E depois a gente chega lá, né, e tem a ficha. Tempo de puff, Marcelo. 150 horas. Tempo de palestra, 22 horas, Marcelo. Volta para fazer palestra e vai viver sem puff dessa vida. Num sofá de alvenaria, de cimento. Vai dormir sem colchão. E vai fazer palestra. É assim a nossa vida. E ouça, eu não falo isso com nenhum sentido de culpabilização, nem apontar dedo a ninguém. Cada um sabe como é que deita a cabeça no travesseiro à noite. Cada um sabe de si, não adianta. Por mais que a gente venha aqui e ouça. Ah, mas o Marcelo faz palestra. Esquece. Entende? Não me torna melhor nem pior do que ninguém. Me dá uma oportunidade, porque às vezes me digo, pode fazer? Claro que eu quero. Me chamem para eu fazer palestra. Até que eu pare de falar, até que a voz me acabe. Porque eu tenho certeza de que isto, por mais insignificante que seja, toca alguém. Se de todos aqui, uma pessoa sair daqui com uma ideia diferente para esse ano, eu já estou satisfeito. Muito, muito satisfeito. É porque eu já consegui tocar alguém. Ótimo. E quanto mais vezes eu fizer isso, de cada vez que juntar 200 pessoas eu tocar um, vai chegar lá na minha lista. Marcelo tocou um em cada palestra, 22 horas, são 22 pessoas. Pronto. Tá bom. Tá feito. Marcelo, muito obrigado por fazer essa prece de encerramento. E depois passaremos ao passe. Vamos então nos colocando com serenidade, com calma, sentando-nos confortavelmente, mantendo a respiração pausada e tranquila, buscando sintonizar com este ambiente de paz, de luz, de tamanha luminosidade que irradia através das suas janelas, tocando a cada um de nós, nos convidando à reflexão interior, para que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem. Que os benfeitores que protegem, amparam e guiam os trabalhos desta casa possam ser também iluminados, possam ser também tocados pela nossa generosidade, pelo nosso agradecimento, pelo trabalho que se dedica.
Agradecemos, Senhor, por todo este planeta, por toda a capacidade que temos de andar, de respirar, de falar, de ouvir, de ver, que muitas vezes não valorizamos. Muitas vezes damos por garantido e esquecemos que isto foi uma graça de Deus que nos concedeu essa oportunidade. E esse início de ano traga a reflexão necessária para que possamos te ouvir cada vez mais perto do coração, para que possamos te sentir cada vez mais junto a nós. E assim, nos despedimos, rogando a tua proteção e o teu amparo para toda esta cidade, para todo este país, para todo o planeta, que ainda não compreendeu completamente a tua mensagem. E em certas zonas, em certos focos, ainda ficam completamente aliados das tuas palavras. Que os governantes sejam tocados e que possam refletir também na necessidade deles em terem uma capacidade de atingir o alvo com a maior brevidade possível. Fiquem conosco, com a graça de Deus, hoje e sempre. Assim seja.